Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. O Corinthians, que fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, esteve ontem no Itaquerão e, sem correr grandes riscos, bateu o Palmeiras por 3-2. E agora, mais do que nunca, depende apenas de si para ser campeão brasileiro. O Santos, agora sob o comando de Elano, fez a lição de casa e venceu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, mas segue 6 pontos atrás do líder, faltando 6 rodadas para o fim do Brasileirão. E o São Paulo finalmente chutou a má fase para longe e, depois da goleada por 1-0 para cima do Atlético Goianiense, faz de conta que o Z4 foi um sonho ruim e passa a depositar suas esperanças de um 2018 melhor com uma nem tão improvável assim vaga para a Libertadores. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. Ou um clássico com C maiúsculo. Pelo menos é assim que eu defino o Corinthians e Palmeiras de torcida única, 5 gols e nervos à flor da pele que vimos ontem. O jogo foi nervoso, disputado e imprevisível até o final. O Palmeiras, precisando dos 3 pontos para sonhar de verdade com o título de campeão brasileiro, começou o jogo pressionando a saída de bola corintiana e obrigando a defesa alvinegra a trabalhar. Mas pau que bate em Chico também bate em Francisco. E deitando e rolando pelo lado esquerdo do ataque corintiano, Guilherme Arana e Cleison se criavam para cima do lateral palmeirense Mike, que se defendia como podia. O Mike fazia o que podia ali, coitado, ele limitadinho, né, tadinho. Até que o ataque corintiano foi melhor e Romero, quem diria, Romero, né, em posição que a TV disse que estava em impedimento ali, mas eu acho que ele não estava, eu vi o replay ali, pra mim ele não estava em impedimento. De toda forma, o Romero foi lá, se aproveitou da sobra de um chute mal batido, um chute cruzado muito mal batido do Rodriguinho, que não fez um bom jogo de novo, mas de todo modo, o chute cruzado passou por toda a área do Palmeiras e sobrou do lado direito para o Romero só empurrar para o fundo do gol. O Fernando Praz não podia fazer nada ali. O Palmeiras, claro, tentou reagir, mas em uma cobrança de escanteio logo após o primeiro gol, Balbuena ampliou. Atordoado, o Palmeiras demorou para se reencontrar em campo. E quando fez, Mina, que retornava ao time titular depois de uma contusão justamente no jogo de ontem, se aproveitou de uma falha de Pablo. Pablo falhou 2 vezes no jogo de ontem, foram os 2 gols do Palmeiras, e pelo que ele tem jogado, não tá valendo toda a lenga-lenga que ele vem fazendo para renovar com o Corinthians, não. Acho que o Corinthians precisa começar a pensar em opções para o Pablo, que o Pablo não é essa Brastemp toda que estão pensando. É bom zagueiro, mas não é assim, meu Deus, vamos fazer uma loucura para contratá-lo, né? Dá para substituir o Pablo, sim. De todo modo, o Mina aproveitou a cobrança de escanteio do Dudu e mandou a bola para o fundo do gol do Cássio. 2-1 para o Timão. Mas a tristeza corintiana por ter levado o gol durou pouco. Em mais um contra-ataque, Jô avançou pela área palmeirense até ser derrubado por Edu Dracena, o estabanado. O Dracena veio agarrando ali o Jô, se enroscando com ele desde fora da área, tal, até que conseguiu derrubar o Jô na grande área, né? Conseguiu ali, pênalti bem marcado, óbvio, foi falta, não tem nem o que contestar. Bem batido e convertido por Jô, né? Foi bola para um canto e o Fernando Praz para o outro, né? Bola, aliás, que foi para o canto onde o Jô sempre bate. Pelo menos foi onde ele bateu todos os pênaltis que cobrou no Brasileirão. Foram 7 pênaltis até aqui, 4 ele converteu, 3 foram defendidos ou para fora. O Corinthians jogava como no primeiro turno, seguro, compactado e esperando os contra-ataques. O Palmeiras voltou para o segundo tempo pressionando. Claro, precisava do resultado, querendo buscar o resultado a qualquer preço, né? O Corinthians tratou de segurar o jogo, deixou aquele jogo amarrado, picado, com faltinha aqui e ali, e foi pouco a pouco irritando os jogadores do Palmeiras, que ainda achou o segundo gol com Moisés em mais uma falha do Pablo e botou fogo na partida na metade do segundo tempo. Mas o Corinthians, que não se importa de ser agredido, estava de volta e soube segurar o placar a seu favor. Com isso, o Palmeiras de Alberto Valentim fracassa pela segunda vez seguida ao enfrentar uma equipe do topo da tabela do Brasileirão. A vitória sobre o time B do Grêmio não conta. O Grêmio estava de olho na Libertadores, queria definir a vaga para a final e não se importava com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio cumpriu tabela ali contra o Palmeiras e mais nada, que 3-1 enganou muita gente, apesar do Palmeiras ter jogado bem. De todo modo, o Palmeiras depois empatou com o Cruzeiro na segunda-feira da semana passada e perdeu ontem. O time, é claro, vem jogando muito melhor do que nos tempos do Cuca, mas é evidente que ainda joga menos do que pode jogar. É um time abaixo do que pode render. O Alberto Valentim, claro, há 4 jogos à frente do time, não dá porque ele mude tudo completamente em 4 jogos, mas mesmo porque o time melhorou na mão dele, mas ainda está longe de ser o time que pode ser o Palmeiras, né? Talvez o Alberto Valentim não seja efetivado em 2018.
O Corinthians, por outro lado, abre 8 pontos de vantagem para Palmeiras e Grêmio, quarto e terceiro colocados respectivamente, e 6 para o Santos, o atual vice-líder. Sem mais confrontos diretos com candidatos ao título, o Corinthians mais do que nunca depende apenas de si para ser campeão. O Santos fez a sua parte, é verdade, na tentativa de manter o campeonato com alguma emoção e vencendo o Atlético Mineiro por 3-1 no sábado na Vila Belmiro, retomando o seu DNA ofensivo nas mãos do interino Elano, colocou alguma pressão em cima do timão, que precisava vencer de qualquer modo o jogo de ontem. Matematicamente, ainda é possível para Santos, Grêmio e Palmeiras alcançarem o Corinthians, mas falando de modo realista, acho muito pouco provável. O que nos leva até a parte de baixo da tabela. O Z4, com lágrimas nos olhos, viu o São Paulo dar-lhe as costas e sumir no horizonte depois de golear por 1-0 o poderoso e rebaixado. Tá, ninguém vai dizer que já caiu, mas todo mundo sabe que já caiu, né? O Atlético Goianiense. Desculpe a torcida, a diretoria e tal, mas vai cair, né, gente? Não dá mais, né? Matematicamente dá pra escapar, mas a gente sabe que não vai escapar, né? Vocês também sabem, né? Vamos começar a falar. Vamos falar de Série B, né? Precisamos falar de Série B, pessoal. De todo modo, o resultado coloca o São Paulo praticamente fora da briga por uma vaga na Série B e reacende suas esperanças de Libertadores. Vamos lá, hora de fazer conta, olha só, matemática do tio Flávio. O São Paulo está em nono lugar, com 43 pontos. 4 atrás do Flamengo, sétimo colocado e último classificado para a Libertadores. Isso porque o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e quinto colocado, já está na Libertadores, fazendo do G6 um G7. Ficou confuso? Pera aí que piora. O Grêmio, terceiro colocado, está na final da Libertadores. Se vencer, tem vaga na competição do ano que vem e transforma o G7 em G8. Acontece que o Flamengo é semifinalista da Copa Sul-Americana e se ganhar a Copa também leva uma vaga para a Libertadores e transforma o G8 em G9 e leva o São Paulo a brincar na América Latina. Olha aí que legal. Ufa, vocês entenderam? É confuso, mas o campeonato vai indo, vocês vão entender, tá? De toda forma, o São Paulo sonha de verdade com a Libertadores, dependendo da combinação de resultados. Ele nem precisa de um G6 para isso. De todo modo, o tricolor engatou uma série de 3 vitórias seguidas, o que não fazia desde o Brasileirão de 2015, ainda sob o comando de Juan Carlos Osório. Faz tempo, hein? E passou a respirar aliviado no Brasileirão. Diferente da Ponte Preta, que foi até o estádio da Fonte Nova no domingo e com a derrota por 2-0 diante do Bahia, se afundou mais um pouquinho no Z4 e tem grandes chances de levar o técnico superstar Eduardo Batista para jogar a Série B do ano que vem. Olha aí que legal, né? O Eduardo Batista foi de técnico cobiçado a candidato à Série B em menos de um ano. O Bahia, por sua vez, confirma a boa fase sob o comando de Paulo César Carpegiani e com 42 pontos está a 5, segundo as contas da Comissão Técnica do São Paulo, de seguir na primeira divisão. A Comissão do São Paulo, a Comissão Técnica do São Paulo diz que bastam 47 pontos para se manter na Série A. Bahia com 42 está só 5 pontinhos ali, né? Eu honestamente não sei de onde eles tiram esses números, mas enfim, normalmente dá certo, né? E falando em números, o Flamengo foi até Porto Alegre enfrentar o mistão do Grêmio e voltou para o Rio de Janeiro com mais uma derrota na bagagem. Que bonito! O time de Reinaldo Rueda segue não engrenando como nos tempos de Zé Ricardo, mesmo saindo na frente do placar e continua empacado na 7ª colocação, com olhos apenas para a Copa Sul-Americana. É o que sobrou pro Flamengo, né? Vamos ser honestos. O Grêmio ficou no lucro, com um time misto e pensando apenas na Libertadores, conquistou a virada e subiu para a 3ª colocação, graças aos critérios de desempate. Com certeza, se continuar assim, vai cheio de moral para a grande final da Libertadores. Fechando os placares elásticos da rodada, o Coritiba recebeu o Avaí no Couto Pereira e, sentindo a água do mar da Série B batendo no pescoço, tratou de golear o time catarinense por 4-0, com direito até o gol de goleiro, né? O Wilson, que é o batedor oficial de pênaltis do time, cobrou e converteu um pênalti no final do primeiro tempo. Os 3 pontinhos colocaram o Coritiba na 15ª posição, com 38 pontos. 3 a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro com visto de trabalho para a Série B. E que não passou de um empate em 1-1 com o Vasco, ontem, domingo, no Maracanã. Foi o 3º empate seguido do Vasco, que poderia estar neste momento na 6ª colocação e classificado para a Libertadores de 2018. Não deu ainda, né, Zé Ricardo? Né, não tá dando liga esse time, né? Joga melhor, tudo mais. O time é ruim, né? Eu sei.
Já o Vitória, que melhorou sob o comando de Wagner Mancini, perdeu o encanto e sem vencer as 5 rodadas, voltou a patinar no Z4 e talvez não escape do rebaixamento. É uma pena, eu torcia para o Vitória e o Avaí. Honestamente, é uma pena vê-los caindo desse jeito. O Fluminense curou a ressaca pela perda da vaga da semifinal na Copa Sul-Americana, virando o clássico contra o Botafogo, disputado no sábado. Foi, acreditem se quiser, o primeiro jogo nesta edição do Campeonato Brasileiro que o Flusão saiu atrás e conseguiu a virada. Nada mal para quem foi tão injustamente eliminado na Copa Sul-Americana. Honestamente, o Fluminense jogou mais aquele segundo jogo, merecia ter ficado com a vaga. Foi uma pena mesmo. Pro Botafogo, a derrota não mudou nada. Segue em sexto lugar com 48 pontos, 1 ponto à frente do Flamengo, sétimo colocado. E a rodada teve ainda o Cruzeiro vencendo de forma muito protocolar o Atlético Paranaense no Mineirão por 1-0 no domingo. Resultado que derrubou o time paranaense 2 posições na tabela. Estão agora em 12º. E manteve a Raposa na 5ª colocação com 51 pontos. Fechando a rodada, Chapecoense e Sport ficaram no 1-1 na Arena Condá, resultado ruim para os dois times, que agora ocupam, respectivamente, a 14ª e a 16ª posição na tabela. E a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados. No sábado, Santos 3, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Fluminense 2, Atlético Goianiense 0, São Paulo 1, Coritiba 4, Avaí 0. No domingo, Corinthians 3, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0, Grêmio 3, Flamengo 1, Bahia 2, Ponte Preta 0, Vasco 1, Vitória também 1 e Chapecoense 1, Sport 1. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro segue sendo a seguinte. Em primeiro lugar, o Corinthians, líder isolado com 62 pontos. O Santos vem em segundo com 56, em terceiro o Grêmio com 54 e em quarto o Palmeiras também com 54. Cruzeiro vem em quinto lugar com 51, seguido do Botafogo em sexto com 48 e o Flamengo em sétimo com 47, fechando os times classificados para a Libertadores. O Vasco vem em oitavo com 45 pontos, seguido pelo São Paulo em nono com 43. O décimo é o Bahia com 42. 11º, o Atlético Paranaense também com 42. O Atlético Mineiro vem em 12º também com 42, seguido pelo Fluminense. O 13º também com 42, fechando aí os times classificados para a Sul-Americana. Em 14º temos a Chapecoense com 40 pontos, em 15º o Coritiba com 38 e em 16º o Sport com 36. São aí os times que não lutam por absolutamente nada, né? Querem apenas ficar na Série A. Podem beliscar ali uma vaguinha na Sul-Americana, mas a briga mesmo é para não cair, né? Do 14º ao 16º ali, né? Na verdade, do 14º até o 20º, porque nós temos ali em 17º o Vitória com 35 pontos. A Ponte Preta vem em 18 com 35 também. O Avaí também com 35 e está em 19º. E em 20º lugar, com 27 pontos e praticamente rebaixado, é uma questão de terem a coragem de assumir que, olha, caiu, vem o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário. Queremos saber a sua opinião e o que você acha dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltando aí 6 rodadas para o fim. Será que o Corinthians leva mesmo? Ou ainda tem brecha para alguém surpreender? O Palmeiras, o Santos, talvez o Grêmio? E complicar o título praticamente ganho do Corinthians. O que você pensa sobre isso? Se você está ouvindo este programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe o seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite para nos seguir em nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, basta procurar pelo @ganhador. Entre em nosso site, o ganhador.com, e assine nossa newsletter para ficar por dentro de nossas futuras promoções. Temos novidades a caminho e acredite em mim, você não vai querer ficar de fora. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Eu sou o Flávio Soares e estarei de volta na próxima quinta-feira com o resumo dos jogos da quarta-feira, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato tá acabando, o Corinthians segue líder. Será que ainda dá para Santos, Grêmio ou Palmeiras? Eu repito a pergunta e espero por vocês aqui na próxima quinta-feira. Até lá!